Boa noite a toda a Igreja de Cristo, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Nós saudamos todos vocês que nos assistem pelo Facebook e posteriormente também pelo YouTube, com a graça, a paz e a alegria da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Abramos nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, no versículo 10. Neemias 8, 10. Que diz assim: Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vou repetir o último versículo aqui. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O profeta Neemias foi copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, e depois ele se tornou governador de Jerusalém. Ele foi responsável por reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém. E Neemias disse, 450 anos antes de Cristo, que a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo também disse na carta aos Romanos, e disse algo mais: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que tenhamos ânimo e alegria em tempos difíceis, como são os que estamos vivendo agora por conta do coronavírus. Pois um coração alegre é mais forte, mais preparado para enfrentar todos os desafios da vida. Mesmo que passemos por momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa que vem de Deus. É impossível para nós cristãos não sentirmos alegria quando olhamos para o grande e perfeito amor de Deus para conosco. Deus nos fez, Deus cuida de nós, Deus nos ama, e por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, temos perdão, salvação e vida eterna. Diante de tantas bênçãos que Deus nos dá, tenham medo, tenham fé. Diante dos dias maus, lembre-se que nunca estaremos sozinhos. Deus prometeu estar conosco todos os dias, pois Ele nos ama, Ele é bom e é nossa fortaleza diante das aflições. Vamos orar inicialmente. Se você puder ir na sua casa, onde você estiver, curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus, celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos livremente, para adorá-lo e louvar o Teu e bendizer o Teu nome. Sempre oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, juntamente agora com um grupo de louvor, através de um cântico.
O sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A moeda começou, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus vive para sempre e por todos os séculos. Amém. Louvamos o nome do Senhor com gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Mas a nossa maior gratidão é pelo seu amor para conosco. Tendo Cristo, Jesus Cristo, morrido na cruz em nosso lugar, para nos dar vida eterna e nos salvar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. O Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 27, versículos 50 e 51. Que dizem: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Até aí. O apóstolo João, ele complementa e registra no Evangelho que Jesus deu um brado e disse: está consumado. É importante lembrar, irmãos, que o véu tinha, dizem os estudiosos, 18 metros de altura por 30 de comprimento e 30 centímetros de espessura. Ou seja, era um véu bem resistente e bem espesso. Alguns dizem que mesmo 2 cavalos, um na direção esquerda e outro à direita, puxando em direção opostas, não conseguiriam rasgar o véu do templo, muito menos o homem. Isso para mostrar que foi a ação de Deus. Veio diretamente da parte de Deus esta ação. O véu, é bom lembrar também, que era a separação entre o lugar santo e o lugar chamado de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Este lugar representava a presença de Deus. Ali Deus habitava. E só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar para fazer a expiação dos seus pecados e do pecado do povo de Israel. Isso porque o homem estava separado de Deus desde a queda de Adão e Eva e a expulsão deles do paraíso. Mas com a morte de Jesus na cruz, essa separação desaparece. A cortina do templo foi rasgada, de cima a baixo. Ação de Deus, misericórdia de Deus para com o homem, porque Deus é quem salva, através de Cristo Jesus. É na cruz de Cristo que encontramos o caminho para a salvação e reconciliação com Deus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a libertação e a salvação. Por meio dele e pela fé, agora temos pleno acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais. O sumo sacerdote não é mais necessário. Só Jesus. Jesus ressuscitou para nos dar perdão dos pecados, reconciliação com Deus e a certeza da vida eterna.
Vamos louvar a Deus com mais um cântico. E na sequência eu vou pedir para nossa irmã Lilian fazer uma oração de contrição, de arrependimento de pecados. E sabendo, irmãos, que se não fossem pelas misericórdias de Deus e pelo seu grande amor por nós, nós seríamos consumidos pela sua ira. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver, nossas vidas em pois transformar, refrigério encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver, nossas vidas em pois transformar, refrigério Te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Filho amado, ter derramado o seu sangue precioso naquela cruz, ó Pai. Te agradecemos imensamente pelo esse amor maravilhoso para com as nossas vidas, nos limpando e nos purificando, Senhor, de todo pecado. Nos arrependemos nesse instante, Senhor, dos nossos pecados e sabemos, Senhor, que o seu perdão é maravilhoso, onde o Senhor deu essa prova maravilhosa naquela cruz. E nós cremos nisso, Senhor, nós cremos no amor de Jesus. E nós te louvamos eternamente pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pelo sangue derramado. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não estamos reunidos no templo, mas estamos reunidos em espírito e em verdade, pois o templo somos nós somos o corpo de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 5, diz: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Louvar é lembrar de tudo que Deus é, de tudo que Deus fez, de tudo que ainda fará por nós. E agradecê-lo por isso.
O louvor é a resposta natural de quem ama a Deus. Podemos louvar de diversas maneiras: orando, agradecendo, doando, amando, cantando e vivendo a vida de forma que agrade a Deus. Praticamente, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de louvor a Deus. Como está escrito: todo ser que respira, louve ao Senhor. Continuemos louvando a Deus, juntamente com o grupo de louvor, que agora está com a palavra. Amados irmãos, amigos do Facebook, vamos continuar cantando. Você aí na sua casa, juntamente com nós aqui do grupo de louvor. Vamos cantar, celebrar a Cristo, né? Que hoje é um dia tão importante, porque sabemos que um dia nós estaremos juntos com o Pai, né? Celebrando e cantando a Ele pessoalmente. Então vamos juntos celebrar a Cristo. Vamos cantar ao nosso Senhor que ressuscitou. Sente alegria aí na sua casa. Vamos louvar a Deus. Deus,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja sempre o nosso Deus, por esse tão grande amor por cada um de nós. Que Ele seja para sempre adorado, como Ele é merecedor. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
em que temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Boa noite a todos, você que nos ouve a partir da sua casa, no Facebook, seja aqui na cidade de Xanxerê, em qualquer outra cidade, espalhados, quem sabe, pelo nosso país, você que está nos ouvindo, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Como é precioso podermos louvar a Deus, como é precioso podermos exaltar o nosso Senhor, num tempo em que a gente para lembrar o grande e maravilhoso sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Um tempo em que nós, mais uma vez, celebramos a Páscoa. E eu quero saudar a você, então, amado irmão, que está aí nos assistindo. Que Deus, nosso Senhor, o esteja abençoando grandemente. E eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração. E que enquanto aqui nós ministramos a palavra nesta noite, a sua vida seja edificada. O meu e o seu coração sejam alimentados pela palavra do Senhor. Querido irmão, palavra do Senhor queremos compartilhar nesta noite. Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, verso 24, capítulo 24, verso 4 até o verso 7 somente. Não vou fazer uma leitura muito longa não da palavra. Lucas 24, do verso 4 até o verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim nesse texto: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém. O texto que ora lemos, irmãos, faz parte da história da igreja, da história maravilhosa, como eu já disse, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Naquela manhã de domingo, em que as mulheres, alta madrugada, foram ao túmulo para ver ou para embalsamar, levar aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Na verdade, elas encontraram aquele sepulcro vazio. Jesus havia ressuscitado. E nós, nesse dia, comemoramos a Páscoa. E eu queria lembrar você, irmão, e a minha irmã, compartilhar da palavra nesta noite tem justamente a ver com esse tempo em que nós comemoramos a Páscoa, em que nós paramos para lembrar a morte, mas acima de tudo a ressurreição de Jesus Cristo.
A verdade é, irmãos, que a primeira Páscoa, ela foi celebrada há milhares de anos, segundo a Bíblia, lá em Êxodo capítulo 12. O povo de Israel, que tinha sido escravo por mais ou menos 430 anos, foi orientado a celebrar a Páscoa. E nesta noite em que eles celebraram a Páscoa, eles deveriam sacrificar um cordeiro, sem defeito, sem mancha. O sangue desse cordeiro deveria ser aspergido sobre as umbrais das portas do povo judeu, porque naquela noite o anjo do Senhor ia passar ali, e aonde não houvesse o sangue aspergido sobre a porta, os primogênitos seriam mortos. Os primogênitos de cada casa estariam, infelizmente, sendo tragados pela morte. E para que seus primogênitos não fossem mortos, o povo de Israel fez justamente aquilo que Deus mandou. Aspergiu sobre os umbrais das suas portas o sangue daquele cordeiro que havia sido morto. E com isso os seus primogênitos acabaram tendo o privilégio, a alegria de não serem mortos naquela noite. O que eu quero lembrar a igreja, lembrar você, meu irmão, nesta noite é o seguinte: aquela noite e aquele sangue aspergido na porta, aquele cordeiro morto e o sangue aspergido sobre a porta, foi a última ação de Deus, ou seja, o último ato de Deus lá no Egito, para que o seu povo pudesse sair da escravidão, para que o seu povo pudesse ser livre, para que o seu povo pudesse então sair do Egito, onde foram escravos por mais ou menos 430 anos, e pudessem gozar da liberdade e ir para uma nova terra, para a terra prometida. Deus havia mandado 9 pragas lá no Egito, quer dizer, Deus tinha feito 9 ações para tirar o seu povo de lá. Mas a última ação que Deus fez foi mandar que eles matassem um cordeiro, aspergissem o sangue ali. E os primogênitos do Egito, infelizmente, em que na casa onde não havia o sangue, foram mortos. E como esta última ação aconteceu, o povo pôde sair livre do Egito e caminhar na direção da terra prometida. A Páscoa, ou esse último ato de Deus, essa última ação de Deus, se tornou algo que o povo de Israel devia lembrar por toda a caminhada, por toda a existência do povo de Israel. Eles deviam lembrar isso. E tanto é, irmão, que a primeira festa do calendário judaico, qual é? A primeira festa do calendário judaico era justamente a Páscoa, aonde eles lembravam que Deus os havia tirado da terra, da escravidão, para levá-los para a terra prometida. O que eles tinham que fazer? Justamente, todo ano, eles tinham que pegar um cordeiro, sem mancha, sem defeito, imolar esse cordeiro lá no templo. Deviam depois assar esse cordeiro, comer esse cordeiro, com ervas amargas, com pão asmo. Eles deveriam celebrar esse momento lembrando que Deus os havia tirado do Egito, Deus os havia libertado da escravidão do Egito, Deus havia livrado seus filhos naquele dia, seus primogênitos não foram mortos por meio daquele sangue aspergido ali sobre os umbrais das suas portas. Então, queridos irmãos, o povo de Israel tinha que lembrar que o sangue do cordeiro fez uma diferença muito grande. Foi o último ato de Deus para que eles pudessem sair ali do Egito. Isso tem uma semelhança muito grande, isso tem uma semelhança muito bonita, irmão, com relação a nós, povo de Deus, quando nós celebramos a Páscoa. Por quê? Nós lembramos que Cristo foi o cordeiro morto na cruz, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, para que nós também sejamos livres. Então, quando uma vez por ano eu e você também paramos, a igreja do Senhor para celebrar a Páscoa,
O que nós estamos lembrando? Estamos também lembrando que Deus fez um ato maravilhoso, deu o seu Filho na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado, da morte eterna, e pudéssemos gozar desse privilégio maravilhoso. Porque assim como Ele ressuscitou, vencendo a morte, também ressuscitaremos para a vida eterna. A Páscoa, a primeira Páscoa, foi o último ato de Deus para libertar o seu povo. A Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, também é um ato de Deus a favor do seu povo, para tirá-lo da escravidão do pecado, da condenação eterna, e para levá-lo à salvação. Então, quando nós, nesse domingo pela manhã, irmãos, celebramos mais uma vez a Páscoa, nós estamos lembrando desse ato maravilhoso de Deus, do seu Filho morto na cruz do Calvário, do seu Filho ressuscitado no terceiro dia. Que maravilhoso é saber que nós lembramos esse ato de Deus, feito em favor das nossas vidas, para a salvação das nossas almas. E aí eu quero meditar com você nesta noite. Quão precioso é nós lembrarmos, irmãos, que a Páscoa, ou a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, foi um ato de Deus, mas um ato, em primeiro lugar, eu quero dizer para a igreja nesta noite, para os irmãos nesta noite, um ato necessário. Um ato necessário por quê, irmãos? Para, na verdade, aplacar a ira de Deus sobre o pecador. Vou explicar isso nesta noite. A Bíblia diz em Romanos 3:23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou em outras palavras, outra tradução pode dizer assim: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Outro versículo de Romanos 6:23 é dizer: o salário do pecado é a morte. Outro versículo, irmão, que a gente deveria pensar muito, e tem a ver com aquilo que eu estou pregando para os irmãos nesta noite, Romanos 1:18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda iniquidade, sobre todo pecado. Romanos 6:9 e 10 diz: não há justo nenhum sequer. E aí a gente poderia perguntar: bom, se a ira de Deus recai sobre o pecador, se a ira de Deus recai sobre toda a iniquidade, a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que não tem um justo sequer. Então como será? Era necessária a morte de Cristo, era necessário o seu sangue derramado, porque a Bíblia diz, e aqui eu quero ler o versículo, a Bíblia diz em Hebreus 9:22, com clareza, que de toda esta pandemia do pecado que escraviza o homem, que mata o homem, que fere o homem, que condena o homem ao inferno, à condenação eterna, não há nada que possa livrar o homem a não ser algo, como diz a palavra em Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que pudesse haver o perdão do pecado, o sarar do homem, irmãos, condenado pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua culpa, pelo seu erro, o que precisa? Precisava e precisa o sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. 1 João 1,7 vai dizer que o sangue de Jesus, seu Filho, é que nos purifica de todo o pecado. Por que foi necessário, então, a Páscoa? Foi um ato necessário? Foi. Por quê? Porque era necessário que se derramasse sangue para nós termos o perdão do nosso pecado. Então eu e você, irmão, não obtemos o perdão do pecado pelas obras. Nós não obtemos o perdão do nosso pecado pela penitência. Nós não obtemos o perdão dos nossos pecados pelos rituais. Nós não nos tornamos mais santos diante de Deus pela roupa que vestimos. Porque se não for com gravata, porque se não for com o terno, porque se não for com um vestido comprido, porque não é isso que identifica o perdão do seu pecado, que você realmente é alguém lavado do seu pecado, da sua culpa. O perdão do pecado não está no cabelo.
O perdão do pecado não está no ato externo, daquilo que o mundo aí fora talvez possa oferecer, ou que até nós possamos criar dentro da igreja como um ritual, ou como uma certa doutrina. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que a única regra para perdoar pecado e lavar o homem do pecado se chama sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E nós só obtemos esse perdão e esse lavar dos nossos pecados nesse ato necessário na Páscoa. Eu me alegrei com isso enquanto Deus me dava essa palavra para mim pregar para a igreja. Era necessário que Ele morresse no meu lugar. Era necessário que o seu sangue fosse derramado por mim. Era necessário que o sangue do Cordeiro fosse derramado por você. Aí onde você está, pense nisso. Porque só esse sangue pode lavar e purificar o seu pecado. Se não fosse esse sangue, não teria perdão. E digo mais nesta noite para você, meu querido. Este sangue não partiu de alguém imperfeito. E não poderia ser, e não tinha como ser o sangue de alguém imperfeito. O sangue foi do Cordeiro perfeito de Deus. Como diz a Bíblia em Hebreus 4,15. Ele foi sem pecado, ele não pecou. O seu sangue foi derramado sem pecado. E como a palavra vai dizer em 2 Coríntios 5,21. Maravilhoso esse versículo, irmão. 2 Coríntios 5,21. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido irmão, na Páscoa Deus fez um ato maravilhoso para nos tirar da condenação da morte e nos transportar para o seu reino. E como foi um ato definitivo lá no Egito, presta atenção nisso, irmão. Como foi um ato definitivo lá no Egito, para que o povo saísse do Egito e fosse para a terra prometida, foi um ato definitivo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o perdão do nosso pecado. E ninguém mais nos tira da mão desse Deus e do privilégio de um dia estarmos para sempre com Ele na pátria celestial. Pode se levantar o que se levantar, Ele já pagou o preço, o sangue foi derramado, a minha dívida e a sua dívida foram pagas, como o irmão leu na liturgia aqui, quando Jesus expirou na cruz, antes um pouquinho dele expirar, Ele disse o que? Está consumado, está derramado o sangue, é um ato único, exclusivo, perfeito, uma só vez, era necessário, irmão. E eu queria que você olhasse para o Deus vivo nesta noite e você pudesse parar para pensar. Deus olhou para você, imperfeito, pequeno, perdido, sem esperança, e Ele disse: é necessário enviar meu filho lá para derramar o seu sangue por ele, porque é só o sangue que pode perdoar o pecado. E digo mais nesta noite, queridos, além desse ato, a Páscoa ser um ato maravilhoso de Deus, um ato necessário. É claro que isso que eu vou falar para frente é muito prático e muito claro aos nossos ouvidos, muitas vezes. Esse ato também foi um ato de amor. E é precioso que no domingo de Páscoa a gente lembre de um versículo que quase todos os cristãos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A Páscoa foi um ato de amor. A entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi um ato de alguém que nos amou e nos amou até o fim. Alguém, isso alegra meu coração, eu espero que alegre o seu, irmão. De alguém que olhou para mim e para você, independente de quem éramos, e se entregou por nós por amor. Como Paulo disse em 1 Timóteo 1,15, Ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se entregou por mim por amor. É esse Jesus que quando eu e você, irmão, paramos para pensar, nós devemos lembrar: Ele se entregou por mim por amor. Foi um ato de Deus necessário, mas foi um ato de amor.
É esse Jesus que, quando a gente percorre os evangelhos, vai perceber e vai lembrar. Atos 8, 1 a 11, por exemplo. É esse Jesus que vai ao encontro de uma mulher adúltera. Porque parece que as pessoas é que levaram aquela mulher, mas na verdade Jesus foi ao encontro dela com seu amor. Levaram essa mulher surpreendida em adultério para a presença de Jesus e querem apedrejá-la. Aquela pergunta que Jesus faz é um ato maravilhoso do amor dele, quando ele pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Todos foram embora e quando ficou só Jesus e a mulher, ele diz para ela: nem tão pouco eu te condeno, vá e não peques mais. É o Jesus que vai ao encontro da mulher adúltera. É o Jesus que vai ao encontro de um homem que todo mundo desprezava e odiava na cidade de Jericó, que se chamava Zaqueu, e alcança ele com seu amor, e lá no versículo 10 de Lucas 19, vai dizer: porque ele veio buscar e salvar o perdido. Em Lucas 15, irmãos, Jesus vai contar 3 parábolas para falar do seu amor pelo perdido. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da dracma perdida, e ele conta a parábola do filho pródigo, todas mostrando que ele ama e ele alcança o perdido. Páscoa fala do amor de um Deus que se importa comigo e com você. Páscoa fala do amor de um Deus que nos amou e nos amou até o fim, e deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter, ou para que nós possamos ter, a salvação. Ele morreu no meu e no seu lugar, e ele morreu por amor. Quão precioso e maravilhoso de Deus se manifesta na Páscoa. Ele, nesse ato, está dizendo que era necessário, e foi necessário derramar o sangue. Foi um ato de amor por todos os seus. Um ato de amor que fez com que ele morresse em favor dos seus para ter a salvação e a redenção. E por fim eu digo nesta noite, querido irmão, além de ser um ato necessário, um ato de amor, ou uma ação necessária, uma ação de amor, foi um ato de poder manifestado em favor de cada um de nós. Por que eu digo poder, irmão? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E os irmãos do louvor cantaram até um cântico aqui hoje no começo, questionando: onde que está a morte? Deus venceu a morte. Ele mostrou o seu poder sobre a morte. Ele ressuscitou. Hebreus 13, 20 e 21 vai mostrar, irmãos, o poder de um Deus grande, soberano, excelso sobre tudo e sobre todos. E nós devemos nos alegrar por saber que pertencemos, servimos e adoramos aquele que tem o poder sobre a morte. Cristo ressuscitou, e a Bíblia diz: ora, Hebreus 13, 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A Páscoa fala, irmão, de um Deus poderoso, que venceu a morte. A Bíblia diz também em 1 Coríntios 15, preciso ler esses versículos para você, irmão. 1 Coríntios 15, verso 56, parte B, verso 54, parte B, e verso 55. A palavra vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém por isso, irmãos. Deus, na Páscoa, mostra para nós também um ato de poder grandioso para vencer a morte.
E se olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 15, ainda, verso 19, você vai perceber que Deus instrui o apóstolo Paulo a escrever para a igreja e dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quão maravilhoso sabemos, irmãos, que Deus venceu a morte. Ele é o Senhor da morte e da vida. Ana, na sua oração, depois que ela orou a Deus e Deus a presenteou com a alegria de ter um filho, sendo uma mulher estéril, ela vai compor um cântico, e em dado momento no seu cântico, em 1 Samuel 2, verso 6, ela vai dizer: o Senhor é quem tira a vida e o Senhor é quem dá, o Senhor é quem faz descer a sepultura e faz subir, Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para Atos 17, versículo 25, a gente vai descobrir com clareza a Bíblia Sagrada dizendo: Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Naquele domingo, pela manhã, Deus mostrou também o seu poder, vencendo a morte. E eu e você, irmãos, estamos seguros nas mãos desse Deus. A morte já não é algo que nos desespera. Paulo tinha uma convicção tão grande que ele chegou a dizer em Coríntios, se eu não me engano, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabia que a morte não era o fim, ela é o passaporte para uma nova vida. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Quão maravilhoso, irmão, é você perceber que Deus na Páscoa nos diz: eu sou o Todo-Poderoso, a sua vida está nas minhas mãos. Não tema a morte, eu já a venci, e você também vencerá e estará para sempre comigo. É por isso que Paulo usa uma expressão também em Romanos 8, para dizer o seguinte: que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor desse Deus. Nele nós somos mais do que vencedores. Nesta noite eu queria lembrá-lo, querido, que quando falamos em Páscoa, falamos de um ato maravilhoso de Deus em favor das nossas vidas. Um ato necessário para termos o perdão do nosso pecado. A perfeição não vem através, vou repetir aqui, a perfeição e o perdão não vem através das boas obras, através dos rituais, através das penitências, através de uma reencarnação, não vem. A perfeição e o perdão vem através do sangue do Cordeiro, necessário ser derramado na cruz. Deus nos demonstrou um ato de amor maravilhoso e foi até o fim para perdoar o nosso pecado. Deus nos mostrou um ato de poder grandioso, vencendo a morte e garantindo que um dia estaremos para sempre com Ele. Que Deus nosso Senhor nos abençoe. E você aí na sua casa, você, meu amado irmão, minha amada irmã, sinta-se encorajado a viver para a glória desse Deus. Não sei se o seu coração aí você está dizendo: pastor, mas eu sou um pecador. Eu não sei como que eu poderia encontrar essa perfeição e esse perdão. Você pode encontrar entregando sua vida para Cristo e pedindo a Ele o perdão dos seus pecados, e crendo que esse perdão está em você através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. O seu sacrifício é só um: crer naquilo que Ele fez na cruz por você. Receber esse amor no seu coração e crer, acima de tudo, no poder grandioso desse Deus para garantir a sua vida, para garantir a eternidade a você, pois Ele é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa salvação. Quero convidar você a orar comigo e nós vamos estar encerrando esse momento de culto. Querido Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque podemos nesta data, ou neste domingo, mais uma vez lembrarmos da Páscoa.
E como o povo de Israel celebrava, lembrando do grande amor do Senhor, de um ato definitivo do Senhor para tirá-los da escravidão, nós hoje nos alegramos por poder celebrar o tempo em que Jesus sofreu por nós, foi crucificado, morto, mas ressurgiu para a glória do teu nome e para a salvação de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, pela necessidade que o Senhor viu e o Senhor fez em favor de nós. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou e que nos alcança a cada dia para vivermos servindo e adorando a ti. Bendito seja o Senhor pelo poder que o Senhor tem sobre a morte. E se o Senhor tem poder sobre a morte, entendo e creio, meu Deus, que todos os outros detalhes da nossa vida são pequenos diante da grandeza do teu poder para abençoar as nossas vidas. Sustenta o teu povo e permita que muitos ainda, Senhor, encontrem em Jesus o perdão, a redenção e a alegria de servir. Guarda o teu povo, Senhor, espalhado por esta cidade, aonde quer, Senhor, que haja um irmão, uma irmã ouvindo, participando, orando nesse momento. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua manifestação esteja abençoando a cada um. Dá-nos, Senhor, uma semana amparada pelo Senhor. E permita, meu Deus, vitórias, permita livramentos e ações do Senhor em nossas vidas, porque nós em tudo, Senhor, dependemos de Ti. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por esse momento de adoração e louvor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos assim chegando ao final do nosso culto, desse momento de adoração. Que Deus abençoe a cada um, que Deus sustente a vida de cada um. Agradeço mais uma vez os poucos irmãos que estão aqui no templo, que têm nos ajudado nos louvores, nas liturgias, têm nos colaborado para que a palavra possa chegar até a sua casa. Você, irmão, aí no seu lar, que Deus esteja abençoando grandemente. Na quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui fazendo um momento de oração, e eu convido você para estar conosco às 7h30. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.